chamar o Afonso aqui, gente. Oi, pessoal, boa tarde. Tô tentando contactar o Afonso aqui. Daqui a pouquinho a gente começa. Agora vai, hein? Aê! Aleluia! Online, ao vivo, Finalmente! no Instagram. Tudo bom? Tá me ouvindo aí? Ouvindo de vocês. Perfeito, perfeito. Perfeito? Então vamos lá. Então nós vamos começar, depois de um certo transtorno, nós vamos começar a primeira live do Lamide, que é sobre os dilemas da militância bolsonarista. Né? Então, eu vou ser o entrevistador, né? Enfim, o host dessa live, e vou apresentar, enfim, vou apresentar o Marcelo, né, que terminou o doutorado o ano passado. Marcelo é um pioneiro no estudo da extrema-direita brasileira, numa época que ninguém nem estudava direita, quanto mais extrema-direita, e, enfim, trabalha com Bolsonaro antes de ser modinha, antes dele ser presidente e tudo mais. Né? Então, em primeiro lugar, para começar, queria perguntar, enfim, começar apresentando um pouco o Marcelo. Marcelo terminou o doutorado em 2014, não é isso? Opa, Mestrado em 2014. o mestrado foi 2016. Mestrado, entrou em 2014, terminou em 2016. É isso? Terminou. Não. Foi. Doutorado terminou quando? O doutorado foi agora, em outubro, novembro. Doutorado, 2018. isso, 19. Eu entrei em 16. Ah, 19, isso mesmo, tá certo. Então, enfim, Marcelo terminou o seu doutorado agora com o trabalho discutindo, enfim, o nome do trabalho é, Marcelo?
Desarranjo da visibilidade, desordem informacional e polarização no Brasil entre 2013 e 2018. Certo. Então, Marcelo é uma das pessoas que está trabalhando com esse tema, né, do advento da nova direita no Brasil, né, e questões relativas à relação entre a mídia tradicional e as novas mídias alternativas de todos os naipes há um certo tempo, né? E um pouco essa nossa live surgiu a partir da aula de Olavo de Carvalho, né? Na qual, em um adendo, ele ameaça romper com Bolsonaro, etc, etc. Então, de alguma forma, essa live mostra algo que a gente já viu há algum certo tempo, né? Um certo esgarçamento da base do Bolsonaro, né? E um pouco o objetivo aqui seria discutir isso, né? Discutir quais são, de onde veio o Bolsonaro, quais são os prospectos que se apresentam, né, para o governo Bolsonaro para o futuro. Né? Então, primeira coisa, eu queria que o Marcelo se apresentasse um pouco, falasse de como ele chegou nesse tema, né, como é que ele, enfim, se tornou especialista nesse tema antes um pouco, né, do tema ser modinha. Marcelo. Bom, fiz mestrado e doutorado com Afonso. Afonso acompanhou toda a minha trajetória desde o primeiro momento em que eu saí de um objeto de jornalismo, estava pensando um pouco ambiente digital e jornalismo, uma coisa bastante vaga ainda no mestrado. E primeira reunião ele falou para eu jogar o projeto fora e refazer totalmente o projeto de mestrado. A gente estava no momento ali em 2014, um pouco antes da eleição, entre março e abril, antes da eleição Dilma-Aécio nacional de 2014. E eu comecei a procurar temas, objetos que me interessassem no Facebook, nas mídias sociais. Eu sabia que eu queria estudar comunicação política a partir de plataformas digitais, mas não tinha nenhum norte. E eu caí um pouco de paraquedas no tema. A gente começou a perceber algumas notícias saindo na imprensa, algumas coisas circulando no próprio Facebook com muito alcance. E o que chamou inicialmente a atenção para esse objeto foi o fenômeno da TV Revolta, isso lá em 2014. Eu fiz o mestrado e o doutorado no tema, com duas abordagens um pouco diferentes entre elas. Mas em 2014 foi um momento ainda de tatear e tentar começar a compreender o que estava acontecendo. Naquele momento a gente estava saindo ali de junho de 2013, indo para uma primeira eleição bastante polarizada entre Aécio e Dilma, com um resultado uma margem bastante pequena. Mas eu não estava tão interessado no uso institucional do Facebook pelo jornalismo ou pela imprensa, ou talvez também não por atores específicos de mídia alternativa. Eu estava tentando compreender fluxos de forma geral que aconteciam naquela plataforma e caí de paraquedas com o objeto da TV Revolta. Para quem não lembra, ou para quem não chegou a conhecer, a TV Revolta foi uma página super importante num contexto de crescimento do antipetismo ali entre 2013 e 2014. Era uma página basicamente que postava meme de gatinho, e entre março e abril ela cresceu 1,5 milhões de seguidores, de curtidas no Facebook. Era o maior crescimento do mundo à época, o que denotava talvez uma possibilidade de investimento de recursos financeiros numa página que não falava sobre política, ninguém sabia exatamente o que era, mas de um dia para o outro ela tinha mais alcance do que os próprios candidatos políticos a presidente no Facebook, e também tinha mais alcance que a imprensa jornalística. Basicamente, talvez naquele momento fosse a página que tinha mais visibilidade para tratar de política. Então, a questão inicial era tentar compreender se havia outras páginas, se aquilo lá era uma estratégia desconexa, que alguém, talvez vinculado ao PSDB ou vinculado a algum outro ator, resolveu investir dinheiro para fazer uma campanha que depois eu cheguei ao conceito não oficial, uma campanha apócrifa no Facebook. E essa foi basicamente o ponto de partida da dissertação de mestrado, tentar compreender se aquilo era uma iniciativa isolada ou não. Eu cheguei no que eu chamei de rede antipetista, que era um agrupamento de algo em torno de 500 páginas no Facebook, que faziam sistematicamente uma campanha
contrária ao PT, contrária especificamente à campanha de Dilma Rousseff naquele momento, mas que não defendia a campanha de Aécio Neves, ou até em último momento ela não defendeu a campanha de Aécio Neves. Então eu fui explorando a rede de forma um pouco manual, um pouco exploratória, usando algumas ferramentas naquele momento, mas uma série de coisas chamava muita atenção quando eu definia aquela rede antipetista, que era basicamente temas que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha entrado em contato, e basicamente uma certa coesão discursiva em torno de uma ditadura comunista que estava sendo implantada no Brasil. Não tinha tido nenhum contato com isso, a gente estava muito pautado numa bibliografia que tratava da virada à esquerda na América Latina, o surgimento e o crescimento de PT e de Dilma Rousseff no Brasil e uma série de governos no Chile, na Argentina, no Uruguai. Então, falar de direita naquele momento era algo um pouco fora da caixinha e quando eu apresentei os primeiros trabalhos, eu lembro de ter alguma resistência das pessoas não perceberem exatamente o que estava acontecendo ou como que se poderia falar num surgimento de uma extrema-direita e uma consolidação, ou talvez uma modificação do polo de disputa bipartidária naquele momento, que historicamente se consolidou entre PT e PSDB. Então, eu talvez tenha pegado o objeto no seu surgimento ali, ou talvez na sua, o que eu chamei de consolidação, depois quando eu publiquei o livro, porque na tese eu fui olhar para 2013, fui olhar para um pouco antes, e a gente conseguia ver as raízes vindo de 2012, 2013, e 2014 já talvez fosse um primeiro momento de consolidação dessa rede. Então, eu entrei no objeto a partir de uma observação bastante exploratória na dissertação de mestrado, e foi ali que eu conheci uma série de atores, uma série de discursos que eu nunca tive contato. Então, o primeiro foi um conjunto discursivo da virada da ditadura comunista, não só no Brasil, mas que se chamava a Pátria Grande na América Latina, ou seja, uma implantação de uma espécie de União Soviética na América Latina. Então, eram discursos completamente absurdos, pareciam completamente absurdos e completamente de franja, de extrema direita, e que não tivesse nenhum tipo de possibilidade de dispensar, de disputar uma majoritária, de disputar uma campanha presidencial, mas que eu comecei a identificar alguns movimentos muito interessantes. Talvez o primeiro fosse os elementos de cisão na centro-direita. Eu passei muito tempo do objeto tentando entender quem eram os atores e, na prática, com quem eles se alinhariam, tanto ideologicamente quanto para voto útil. E eu passei uma parte do livro, da dissertação de mestrado, tentando compreender como, naquele momento, em 2014, estavam postas as bases para uma cisão, talvez para um racha, no que se conhecia como campo da direita no Brasil. Naquele momento a gente estava falando de DEM, PP, basicamente MDB, mas um fenômeno como o Jair Bolsonaro, o crescimento do Olavo de Carvalho para o status quo, para o establishment político, era completamente fora do radar. E eu lembro de ter terminado o livro, ter terminado a dissertação de mestrado, falando que parecia que naquele momento, ali em 2014, 2015, estava surgindo uma extrema-direita com bastante força e que conseguia capilarizar de forma bastante eficiente, tanto com estratégias pagas quanto com estratégias orgânicas, o seu discurso, e muitas das vezes ter mais visibilidade, mais capacidade de angariar a atenção das pessoas do que se via na blogosfera progressista, que era basicamente o modelo mais organizado que a gente tinha até então, de ocupação de grupos políticos ou de partidos políticos em plataformas digitais, né, na internet, nas mídias sociais, ou mesmo do que a própria imprensa. Naquele momento, lá em 2014, 2015, eu já começava a identificar algumas páginas que conseguiam ter uma produção extremamente sistematizada de posts. A TV Revolta, que eu mencionei, era uma página que chegava a postar algo em torno de 3.000 imagens, 3.000 publicações por mês. Isso dava, às vezes, no pico, uma postagem a cada 5 minutos, então mostrava não somente um poderio financeiro do ponto de vista de impulsionamento, o que a gente lembra que era ilegal à época, em 2014, mas também uma certa organização para a produção, construção e circulação de conteúdo naquele momento. E aí a gente começava a entender uma certa cisão. Existia um certo polo, um certo projeto político. Opa, o Afonso caiu ali.
um certo projeto político sendo construído com muita visibilidade nas mídias sociais, sem passar pelos canais tradicionais de organização política, pelos partidos, e conseguiam angariar atenção de forma sistemática, de forma bastante volumosa nas mídias sociais, mas que não, de forma alguma, se alinhava à centro-direita. Então era muito interessante ver que até talvez o começo de outubro ali, o Olavo de Carvalho, que era uma das principais lideranças dessa época, e certamente um vanguardista quando se fala em posicionamento político, em mídias sociais ou em produção de conteúdo político. Ele tem seus primeiros canais no YouTube e seus primeiros programas que datam até 2005, até 2002. Então, assim, foi um dos primeiros vanguardistas e pioneiros da entrada da direita minimamente organizada na internet. E ele não se aliava de forma alguma ao PSDB, ou não apoiava o PSDB, pelo contrário, FHC, Aécio Neves, as principais lideranças, Geraldo Alckmin, Serra, do PSDB, na prática eram entendidas na mesma chave analítica do PT, basicamente. Eles não diferenciavam de forma alguma o PT e o PSDB. Para o Olavo de Carvalho, eles faziam parte do Foro de São Paulo, basicamente. Faziam parte, basicamente, do Foro de São Paulo e eram entendidos como parte da mesma esquerda. O Olavo de Carvalho chegou a criar um termo para isso como socialismo fabianismo, um socialismo um pouco mais moderado, que se adaptava minimamente ao capitalismo, mas que basicamente era esquerda. Então, aquela visão do Olavo de Carvalho, toda aquela rede antipetista naquele momento ainda, que se posicionava, ela não se posicionava alinhada ao Aécio, e ela foi muito clara no sentido de dizer que o Aécio era simplesmente uma estratégia de voto útil para derrotar o PT naquele momento. E quando o Aécio perdeu, talvez 2 dias depois, ou talvez no mesmo dia, o Olavo de Carvalho fez um post já atacando o Aécio Neves e falando que ele era uma posição extremamente, talvez ele tenha usado a palavra frouxa naquele momento, mas extremamente frouxo, que se precisava de uma oposição frontal de direita que conseguisse articular o povo contra não somente o PT, mas necessariamente as instituições democráticas. Então ele estava organizando ali uma certa mobilização popular contra a imprensa, contra o judiciário e contra os partidos políticos organizados. Então, naquele momento, o Aécio novamente é descartado por essa rede, e eles começam, então, a procurar quem seria uma liderança, quem seria a pessoa que conseguiria, num projeto de médio e longo prazo, organizar e liderar esse projeto no futuro. Afonso. Então, Marcelo, a gente, acho que assim, até bem perto da eleição, né, de 2018, eu diria, durante a campanha, inclusive, né, boa parte dos analistas políticos, eles desconsideravam a possibilidade de que o Olavo de Carvalho, que o Bolsonaro fosse um candidato efetivamente de frente, né? Enfim, a gente assistiu muitas vezes pessoas reproduzindo o discurso de que se entre 1994 e 2014 todas as disputas eleitorais foram polarizadas entre PT e PSDB, isso provavelmente aconteceria também, porque, em última análise, enfim, o PSDB ainda era o partido que dispunha de maior institucionalidade, etc, etc. E aí a gente vê que, enfim, isso simplesmente não funciona, né? Toda a base de raciocínio, tudo aquilo que baseava a previsão dos analistas políticos, em algum momento deixou de funcionar, né? Enfim, e é o que nos joga na situação de hoje. E aí eu queria um pouco que você comentasse, fizesse um pouco a sua análise sobre o porquê, enfim, porquê dessa virada, né? E considerasse 2 aspectos. A gente sabe que muitos autores hoje têm enfatizado enormemente o papel do WhatsApp do Bolsonaro, né? Enfim, sem desconhecer que, enfim, o uso de mídias alternativas, né, de técnicas de mídias alternativas, de dispositivos, de uma estratégia de distribuição de recursos diferente daquela que caracterizou a mais institucional, é parte da campanha do Bolsonaro, né?
às vezes eu fico com a impressão de que tem um certo pensamento mágico aí, o zap mágico, etc, etc. E aí entra um segundo conjunto de fatores, que eu acho que também qual o papel que as instituições tradicionais tiveram ao preparar o terreno para o Bolsonaro. Quer dizer, você acha que o Bolsonaro seria possível, fora do contexto de desinstitucionalização, né, de ataque às instituições públicas, promovidas, por exemplo, pela Lava Jato, promovidas por uma campanha, né, que desde o Mensalão, desde 2005, né, associou sistematicamente a política à corrupção, né, e particularmente o PT à corrupção, né? Então, eu queria um pouco que você pesasse esses dois elementos, né? Então, nós temos elementos que têm a ver com uma lógica mais institucional, né? A própria prisão do Lula, né? Propiciando, enfim, retirando da campanha o candidato mais bem contemplado nas pesquisas, e, por outro lado, de fato, né? O uso de tecnologias e modelos de comunicação diferentes daqueles que eram os usuais, os básicos, aqueles canônicos no campo da comunicação política. Marcelo. Eu acho que essa pergunta de $1 milhão, né, ou mais, o que aconteceu e por que isso aconteceu, eu acho que talvez o meu trabalho recente ele ajude a iluminar um pouquinho dessa questão e trazer um pouquinho de clareza e norte para responder isso. E tem mais gente agora, depois de 2014, que eu estava quase que sozinho observando o tema. Agora já tem quase que o Brasil inteiro está debruçado sobre esse assunto e começa a ajudar a esclarecer tudo isso. Mas quando eu via as reportagens que saía com entrevistas e analistas falando que, bom, o Bolsonaro não tem chance nenhuma porque não tem TV, não tem capilaridade, não tem organização burocrática, não vai conseguir, é absolutamente impossível que ele consiga ser eleito em 2018. E eu assisti essas entrevistas falando, olha, eu não sei, talvez eu esteja muito tempo imerso nessas plataformas digitais e vendo por um prisma completamente diferente. A gente sabe que ainda tem um gap digital muito grande no Brasil, não é a população inteira, em torno de metade da população que tem acesso, mas eu acho que a força dele não é tão desprezível assim, e a gente via uma capacidade de recall do nome dele, em pesquisa de opinião, ali em 2017, no final de 2017, no começo de 2018, ele sendo bem votado nas pesquisas, bem lembrado, no Brasil basicamente inteiro. Você via pessoas em Roraima, pessoas no Acre, pessoas em Santa Catarina, no Brasil todo lembrando do nome do Bolsonaro, e ele aparecendo com 11, 12 pontos nas pesquisas, isso sem ter absolutamente nenhum tempo de TV partidário, sem ter peças, esportes organizados e sistematicamente falando o nome dele, absolutamente aparecendo somente vinculado a polêmicas que apareciam na TV ou nas mídias sociais. Então, eu já era bastante cético quanto a esse argumento que ele não tinha absolutamente nenhuma chance. Claro, a gente vem estudando internet política e talvez esperando uma certa virada em que a internet tecnologias digitais tivessem um certo poder de eleger o primeiro candidato no Brasil. Acho que essa expectativa vem desde 2010 com Marina, de forma mais sistemática, e a gente passou por 2013, por uma série de processos políticos. Mas talvez o que a gente viu em 2018 seja o alinhamento de todos os fatores que precisava ali para que um candidato das franjas ideológicas, das franjas políticas, conseguisse ser eleito e usando meios digitais. Como organizar a questão, aí um problema bastante importante que eu tentei enfrentar um pouco na tese, entre outras coisas. Eu chamei de dois conjuntos de fatores, né? Talvez um dos problemas, ou a forma como a gente faz pesquisa no Brasil e um pouco fora também, sobre mídias sociais, ou sobre a presença de um candidato nas mídias sociais, na eleição, muitas das vezes ela foca numa plataforma e ela se detém somente sobre aquela plataforma e esquece quase tudo que está em volta. Ou seja, você faz o estudo, digamos, a disputa da eleição em 2012 no Twitter para vereador, e aí você vai lá e olha as páginas dos candidatos e o que eles postaram e tem um certo resultado ali. Eu
tentei compreender mídias sociais, mais especificamente o Facebook, como um dos atores tecnológicos de um momento de virada para a comunicação política de forma mais geral, mas que eu não coloquei nesses atores especificamente o principal fator explicativo, ou seja, eu tento desenvolver um argumento que ele não coloca, digamos, no Facebook ou no WhatsApp a principal influência, o principal impulsionador do que aconteceu para a eleição de Bolsonaro, para a ascensão de projetos políticos de extrema-direita, fascistas, autoritários, enfim. Eu tentei organizar o argumento em 2 momentos, em 2 eixos explicativos. Um eixo explicativo que eu chamei de fatores endógenos, que dá conta do desenvolvimento histórico das próprias instituições políticas e democráticas agindo para sua própria deterioração. Então, isso focado principalmente no desempenho da imprensa tradicional e das instituições de accountability. A gente consegue resgatar esse momento de deterioração democrática, desse processo de deterioração democrática, talvez até 2005, 2006, no processo do mensalão. E depois, um segundo conjunto de fatores que eu chamei de fatores exógenos, então fatores endógenos e fatores exógenos, que davam conta, de forma geral, da plataformização da comunicação política e da força que canais ou sites transnacionais conseguiam exercer sobre o sistema midiático local. Então, nesse segundo eixo de discussão, ele tentava dar conta de problemas sobre o que eu chamei de desarranjo da visibilidade, que são atores apócrifos, páginas anônimas que conseguem ter milhões e milhões de seguidores, curtidas no Facebook e compartilhar seu conteúdo muito mais do que um jornal nacional, que sempre foi visto como o prime time, como um espaço de maior qualidade, maior alcance da disputa política no Brasil. Processos de coordenação, de fluxo de desinformação e processos de polarização nessas mídias sociais. E tentar inserir o debate ou a pesquisa sobre, digamos, mídias sociais, mídias digitais ou plataformização de forma bastante conectada com os condicionantes sociais, políticos e econômicos da época. Então, a ideia era tentar partir do conceito de sistema midiático híbrido e argumentar que não é possível olhar o Facebook, mesmo que o meu recorte, os meus dados e a minha amostra, ela seja somente do Facebook, eu não consigo observar e falar sobre a comunicação política, ou sobre o que foi a eleição de 2018, ou sobre o que foi esse arco de 2013 a 2018, somente olhando para o Facebook. Se eu fizer isso, eu vou perder a complexidade do fenômeno, eu vou reduzir demais a complexidade do fenômeno. Então, ele tenta observar o Facebook em conjunção com outros fatores. Para isso, eu usei muito de revisão bibliográfica, de notícias, reportagens que saíram na imprensa, de outras pesquisas que vieram sendo desenvolvidas. E aí eu tentava entender a seguinte forma: Bolsonaro só poderia crescer, ou a gente só consegue ter uma certa crise epistêmica, ou seja, a descrença generalizada em sistemas tradicionais, em sistemas institucionais e tradicionais de conformação do conhecimento. Bolsonaro só poderia crescer do ponto de vista de visibilidade, deslocando completamente o HGPE como instituição, deslocando partidos de centro-direita, deslocando, inclusive, outras alternativas de direita que também conseguiam ter uma certa visibilidade. Se você tivesse uma certa terra arrasada, se a gente tivesse um cenário, uma conjuntura de descrença completa no sistema político, de descrença completa no sistema democrático, e isso não é feito, isso não consegue ser feito a partir das franjas do sistema político. Você não consegue deteriorar de fora para dentro de forma tão forte, no sentido que você consiga trocar todo o jogo, toda a dinâmica do polo político bipartidário PT-PSDB. Então, eu parto de um argumento que ele, de certa forma, dialoga, mas vai contra essas ideias de que bots, de que o WhatsApp, ou de que esses atores exógenos, esses atores maliciosos, que por seu comportamento inautêntico, por suas ações, digamos, de blogueiros na Malásia, que foram lá e postaram conteúdo para ganhar dinheiro, ou, digamos, o envolvimento de atores de fora do Brasil, estrangeiros, eles conseguiram deteriorar o sistema de fora para dentro. A ideia na tese é que existia um processo histórico no Brasil que deteriorou o sistema de dentro para fora, a partir do momento em que judicialização da política, ativismo judiciário, criminalização da política, ou seja, eu tento colocar o argumento inicialmente em desvios que já acontecem, então você
faz toda a revisão bibliográfica sobre cobertura eleitoral, sobre representatividade na imprensa tradicional, sobre a inserção e a cobertura da imprensa tradicional em pautas de movimentos sociais, e ali você já vê uma série de desvios, você já vê uma série de descontentamentos, uma série de problemas. A bibliografia toda sobre cobertura eleitoral, ela fala de enquadramentos que são muitas vezes corrida de cavalo, ou um enquadramento adversarial, cínico em relação à política, a espetacularização do escândalo político e o crescimento da criminalização da política sendo feita também dentro da imprensa tradicional. Então a gente parte de um princípio que a imprensa tradicional no Brasil e em outros locais, ela representa disputas de poder, assimetrias de poder na sociedade, assimetrias de forma de conformação da verdade na sociedade, e a partir dali, das instituições tradicionais, existe um efeito de deterioração no sistema democrático. Isso vem acontecendo, isso vem tendo um efeito mais forte a partir da judicialização da política, ou seja, a gente consegue associar ali pós-mensalão, ou a consequência do mensalão, a pauta da corrupção, o tema da corrupção, tomando a centralidade da agenda pública, e o processo da Operação Lava Jato entre 2014 e 2018 como principal tema absoluto da agenda política vinculado ao impeachment e de criminalização não somente do PT, mas de toda a elite política e do establishment político das instituições como um todo. A tese, ela resgata e ela faz uma conjuntura histórica de 2013 para cá, e é muito interessante você olhar para 2013, 2014, 2015, e coisas que eram absolutamente importantes e prementes à época, a gente olha de 2019, de 2020 e vê que não aconteceu absolutamente nada. Então, eu lembro, por exemplo, da delação do fim do mundo, daquele grande colapso que ia acontecer, o terremoto que ia devastar Brasília completamente, todos os políticos iam ser presos. Existia uma lista da Odebrecht e de outras empresas que implicavam diretamente em esquemas de corrupção, mais de 490 políticos, basicamente toda a nata política de Brasília, e aquilo era tratado dia sim, dia não no noticiário político, com uma serialização, uma teatralidade de ações da Operação Lava Jato, de ações de prisão de políticos e de condução coercitiva. E a gente, olhando hoje de 2020, 2019, a gente vê que aquilo não deu basicamente nada. Quando saiu a delação, a gente viu que tinha uma série de questões ali que eram absolutamente circunstanciais e pouquíssima prova sobre o que aconteceu, mas todo esse processo ele foi alimentando um sentimento, uma compreensão de descrença nas instituições e nos políticos de forma mais geral. É só a partir dessa deterioração que acontece por agentes endógenos do sistema que a gente, de fato, consegue tentar compreender como que outros atores que conseguiam, que eram hábeis em tecnologias digitais, então, Olavo de Carvalho, Bolsonaro e toda a rede que foi composta em torno deles, eles conseguiram, dentro de um certo vácuo que foi criado, dentro de um certo cenário de destruição das instituições políticas, ocupar esse cenário por ter mais visibilidade, talvez está na hora certa, com o discurso certo, anti-establishment, somado com outros elementos de conservadorismo e de extrema direita no momento. Mas na prática, eu tento fazer esse resgate aliando, ou talvez colocando o primeiro ataque às instituições feito pelas próprias instituições. Somente as instituições político-democráticas de accountability elas conseguiriam deteriorar de forma tão forte o sentimento da população, do cidadão médio, e depois esses outros atores conseguem angariar e trazer atenção para si. Eu coloco bem no começo da tese uma questão meio problematizando, que a gente fala muito de WhatsApp e da circulação de WhatsApp, e de fato é algo extremamente problemático que a gente começa a entender agora com as pesquisas que estão surgindo, mas em última análise, por que as pessoas acreditam mais numa corrente que chega por WhatsApp, às vezes por um parente, por um laço familiar, mas por que ela acredita mais numa corrente de WhatsApp do que naquilo que está saindo no Jornal Nacional, certo? Então, como que você consegue deteriorar, digamos, a credibilidade do Jornal Nacional a certo ponto que uma corrente banal, como acontecia, ou como circulava no Orkut, digamos, já circulou em outras ferramentas, a pessoa ela concede mais credibilidade àquilo,
aquilo forma o conjunto de conhecimentos que ela tem, a forma que ela vê o mundo, ela tem mais influência na forma como ela decide sua opinião do que, digamos, o Jornal Nacional. Então, a ideia é que isso não é somente por uma arquitetura que foi montada no WhatsApp ou nas outras plataformas, nesse sistema midiático híbrido, mas também porque o próprio Jornal Nacional, por uma série de erros, ou a própria imprensa internacional, por uma série de erros ou desvios na cobertura, ela foi sendo ator, agente de sua própria perda de credibilidade durante as últimas décadas. Afonso. Já que estamos em época de pandemia, né, metáforas médicas são bem-vindas, né? Eu sempre tenho a impressão de que a vitória do Bolsonaro ela pode ser assimilada um pouco à relação que uma doença oportunista tem com a AIDS, né? Enfim, a AIDS é uma doença que destrói o seu sistema imunológico e faz com que você morra. As pessoas que morreram de AIDS, principalmente na primeira geração, né, quando a AIDS atingiu muito pesado as pessoas morriam de doenças que são doenças muito simples, né, e que, em condições normais, não afetariam aquelas pessoas, mas o sistema imunológico estava tão deteriorado que aquelas pessoas morriam. Né? De alguma forma, eu acho que isso, de alguma forma, explica aquilo que a gente está vivendo hoje em dia, né? E eu acho que isso tem consequências muito importantes quando a gente considera que, quando se fala no Bolsonaro como fator desestruturador das instituições, frequentemente o discurso que se faz é o discurso que apela para as mesmas instituições que, de alguma forma, colaboraram para que o Bolsonaro pudesse estar aí. Né? Assim, se de alguma forma a Globo era uma instituição que tinha uma credibilidade considerável, tinha audiência considerável. É muito interessante o caso da revista Veja, que é uma revista que, de alguma forma, em algum momento, está muito próxima da direita antipetista, né? E depois vai para o mesmo espaço de repúdio. Né? É muito interessante, talvez, notar que, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele começa a trajetória dele há muito tempo atrás na grande mídia. Foi articulista por muito tempo. Né? Então, assim, de fato, digamos assim, o conjunto de fatores que afeta esse fenômeno é muito mais complexo do que uma análise simplista de bem ou mal, instituição contra populistas, né, que são os discursos que hoje ganham grande visibilidade, permite ver. Mas aí isso nos leva ao presente. Né? Enfim, Olavo de Carvalho ataca Bolsonaro, né? Alexandre Frota, né, faz discurso antifa, Janaína Cabral reclama por que elegemos o Bolsonaro, ou diz que a vitória do Bolsonaro é, na verdade, um complô petista para desmoralizar a direita. Enfim, nós estamos vivendo hoje um contexto bem curioso. Né? E aí eu acho que eu queria assim, que a gente tem aí 18 minutos ainda para discutir esse ponto. Eu acho que teria dois aspectos. Em primeiro lugar, como que se coloca as perspectivas de um governo, ou seja, instituição, né, governamental, cujo discurso é anti-institucional. Né? Então, é um discurso anti-Congresso, é um discurso anti-STF, é um discurso anti-mídia e é um discurso anti-ciência. A gente está acompanhando isso agora no caso da cloroquina. Enfim, agora a nova cloroquina é o enxofre, esse tipo de coisa. Então, esses elementos que caracterizam. Em segundo lugar, os elementos de disputa dentro da base de apoio do Bolsonaro. Né? Então, disputas entre, por exemplo, os antigos apoiadores conservadores que mudaram de lado, né? Os governadores, a gente lembra do Dória, do Bolsodória, né? Que agora se transformou, enfim, num adversário, Witzel, no Rio de Janeiro, ainda talvez mais adversário, né? E, não menos importante, a última cisão relevante, que é a ruptura entre o bolsonarismo e o lavajatismo com a saída do Sérgio Moro do governo. Como é que você vê isso? Né? Que tipo de consequências você acha que isso pode ter? O que você espera para o futuro do governo Bolsonaro, fazendo aí o papel de mãe de Ná, né? Que futuro você espera para o governo Bolsonaro a partir dessas variáveis? Como é que você avalia os problemas e o que você espera daqui para frente?
Acho que eu sou menos otimista que você, Afonso. Eu exerço menos o polianismo. Sobre o primeiro ponto, é uma coisa interessante da bibliografia de ciência política e quando ela trata os atores antissistêmicos e anti-establishment, então tem muita bibliografia sobre a virada, o far-right na extrema-direita na Europa, então começa ali na década de 90, 90 e pouco, tem muita bibliografia sobre isso, e eles sempre pegam um percurso histórico e mostram que em quase todos os casos, independentemente do país que você olhasse, todos os atores de extrema-direita constituídos em partidos, que a bibliografia europeia está muito preocupada com os partidos e lidando com os partidos europeus. Ela pega o percurso e compreende, olha, você começa com um discurso anti-sistema, anti-establishment, para conseguir fazer a mobilização da população, e a partir do momento que você consegue compor um parlamento, ou minimamente fazer parte dos governos de coalizão, ou chegar no governo, você precisa conformar o seu discurso, ou seja, as instituições elas estão montadas para afastar qualquer tipo de mobilização, discurso ou prática autoritária ou anti-establishment, você não conseguiria governar nesse contexto, e ele mostra que os partidos eles vão modulando o discurso, se adaptando às instituições a partir do momento que eles conseguem entrar nas posições majoritárias. Então, a bibliografia europeia, que está tratando com uma certa organização burocrática partidária, ela vem explicando dentro desse ponto, e o que a gente vê é as limitações dessa bibliografia para dar conta do que tem acontecido no Brasil e em outros contextos. O que a gente vê nessa talvez segunda onda do far-right, ou nos Estados Unidos, no Brasil, é que você não precisa necessariamente se adaptar ou se conformar às instituições e às liturgias do cargo. Então, o Bolsonaro foi eleito, as pessoas esperavam, a imprensa principalmente esperava que ele teria uma postura presidencial, ou seja, sentou na cadeira, a cadeira produz um efeito mágico sobre a pessoa, e a pessoa vira um presidente, um estadista naquele momento. Basicamente foi o mesmo erro que incorreu a imprensa estadunidense com o Donald Trump. Nenhum dos dois teve que se adequar minimamente às instituições ou seguir o decoro ou rito da posição naquele momento. Pelo contrário, eles usaram o seu poder, a sua cadeira para, na prática, destruir e ampliar a deterioração democrática. Então, o que a gente vê depois que Bolsonaro é eleito na prática, ele subiu o tom. Esperava-se que ele baixaria o tom, mas na prática ele subiu o tom. E, bom, se você pegar os discursos do Bolsonaro, digamos, em 2013, 11, historicamente, 2014, 16, 17, talvez seja o presidente mais coerente até agora, em suas promessas, de fato, o que ele levou a cabo. Então, ninguém poderia se dizer surpreso com o que Bolsonaro está fazendo, porque estava tudo lá. Ele não tentou esconder em momento nenhum o que ele era, o que ele achava e quais são suas posições. A grande questão é que, organizacionalmente, do ponto de vista de um governo, você tem, de fato, limitações do presidencialismo de coalizão brasileiro que condicionam a formação de bases de apoio. Então, na prática, a gente vê um modelo que ele, de alguma forma, ele vem com grande visibilidade na internet, ele vem alinhando grupos na internet, ou seja, eu chamei inicialmente de antipetismo, mas ele vira bolsonarismo depois, ou uma rede de direita. O que aconteceu nesse ínterim? Aconteceu o impeachment de Dilma Rousseff e o realinhamento das forças de direita para Bolsonaro, para uma extrema-direita. Mas, na prática, o que aconteceu ali não era um movimento único, organizacional, em torno de um partido, ou seja, como foi o PT, minimamente, mesmo com suas facções internas. Na prática, existe quase que um alinhamento ali de um universo de diversas constelações que vão em torno de Bolsonaro, mas necessariamente não tem nada a ver, ou não estão completamente alinhados com o discurso bolsonarista, ou por não ter uma certa vinculação organizacional, eles podem, de forma oportunista, simplesmente abandonar e pular o barco. Em grande medida, muitos dos que foram eleitos ali foram free riders na definição perfeita do conceito. Então, quem era Wilson Witzel? Wilson Witzel foi eleito naquele primeiro turno. Muitas das pessoas foram procurar no Google quem que era Wilson Witzel. E a gente vê isso muito claramente agora nas cisões que ocorreram.
Então, eu mostrei na tese, por exemplo, como que se chamava de bolsonarismo em 2017, 2018. Era composto por várias sub-redes, várias divisões internas, que nem sempre tinham uma certa coesão ideológica, um alinhamento ideológico entre si, mas que resolveram se organizar ali contra o PT, mas com uma chance muito mais forte de tirar o PT, com um candidato que representava muito mais as suas ideias do que o Aécio Neves à época. Então, eu mostrei, por exemplo, uma rede formada em torno do Movimento Brasil Livre, que só em último momento, em 2018, apoia Bolsonaro, mas que durante 2019 já começa a se afastar. Assim que Bolsonaro é eleito, toda aquela rede começa a se esfacelar mês após mês. Então, o que foi montado, a organização em rede que foi montada até 2018 e o seu desenvolvimento a partir de 2019 são coisas completamente diferentes. Depois de 2019, depois de janeiro de 2019, Bolsonaro no cargo, o que acontece é uma série de cisões dentro do grupo de direita que não tem nenhum tipo de modelo organizacional, são basicamente vários núcleos que se alinham ou se desalinham de acordo com o interesse político do momento. Esse alinhamento começa a se esfacelar. Então, na prática, tem a própria mobilização de direita, ela se vira contra si mesma. A gente viu hashtags sendo subidas contra General Santos Cruz, contra diversos membros do próprio governo, para derrubar o membro de governo e para incitar as brigas políticas, o faccionalismo político dentro do próprio governo. Então a gente vê uma incapacidade completa de manter um certo centro político alinhado e manter uma base alinhada, e essa base começa a se esfacelar. O primeiro momento foram o que eles chamaram de isentões. Então, assim que Bolsonaro foi eleito, essa rede ela para de atacar o PT, ela para de focar no PT e ela precisa de novos inimigos, novos adversários, ela começa a atacar o que eles chamaram de isentões, que foram apoiadores importantes de Bolsonaro, influenciadores digitais, que começam a se afastar já em 2019. A gente viu o Danilo Gentili, talvez um dos principais expoentes, se vira contra Bolsonaro em meados de 2019, e ali já vai uma leva junto, o próprio Movimento Brasil Livre se vira contra Bolsonaro e hoje está chamando atos de rua e fazendo atos midiáticos contra Bolsonaro. Na prática, o que acontece durante todo o ano de 2019 e de forma ainda mais forte agora em 2020 é esse esfacelamento completo da base e os núcleos eles voltarem a mensurar para qual lado eles vão. Então, os núcleos começam a avaliar qual o apoio que Bolsonaro tem na população em geral e se, de fato, faz mais sentido continuar na base de apoio ou abandonar a base de apoio. Quando Moro é absolutamente escorraçado do governo, o que a gente viu foi uma boa parte, uma cunha do bolsonarismo sair junto com Moro e, ao mesmo tempo, o grupo de militantes que ficou, ele se recrudesceu ainda mais. Então, na prática, o que a gente vê é o governo ele seguir lentamente para um espaço de sectarismo político e para um espaço de autoritarismo ainda mais forte. Eu não tenho nenhuma visão de futuro muito otimista quanto a isso. Eu acho que talvez o grande divisor de águas ou a grande virada ali seja a quem o poder moderador militar de fato vai se alinhar quando o Bolsonaro resolver dar a cartada dele, se ele resolver dar a cartada dele. Mas na prática o que a gente vê é uma absoluta incapacidade de movimentos que se formaram e se articularam a partir de uma certa ação conectiva digital, tomar o poder, entrar nas instituições políticas e, de fato, conseguir conduzir o governo e conseguir aprovar as suas pautas. Na prática, eles apostam completamente no caos e no desgoverno para que eles tenham um sentimento mais forte para dar o golpe ou para avançar cada vez mais a agenda autoritária e a agenda de destruição das instituições. Eu não consigo fazer uma leitura tão otimista da situação, Afonso. Não, mas eu vejo exatamente as mesmas coisas, só que eu sou otimista. Eu acho que o que acontece, de alguma forma, nós estávamos com instituições... Bom, as pessoas que estão nos acompanhando podem ficar muito chocadas. Eu, assim, como pesquisador, eu adoro Bolsonaro, porque é só escrever Bolsonaro no primeiro parágrafo, qualquer texto vai ser aceito, as pessoas vão ler, vão julgar importante, né? Então, Bolsonaro, para quem pesquisa Bolsonaro é um sopro de vida, né? Obviamente, sob outras perspectivas, talvez nem tanto, mas existe esse elemento, justamente. Eu acho que
nós vivemos durante os últimos anos um processo de morte lenta, né? Enfim, das instituições, como se fosse uma sucuri esmagando, né? Sem chance de saída. E esse resultado do Bolsonaro como um resultado muito surpreendente, fugindo. Obviamente, a agenda do Bolsonaro, acho que essa é a coisa mais interessante do governo Bolsonaro, é que não tem nada mais parecido do que um militante trotskista do que um bolsonarista muito radical. É um discurso altamente purista, ideológico, carregado, né? E você inverte o sinal da lacração. Se você botar o discurso ápice da lacração e botar a anti-lacração, é o discurso do militante do Bolsonaro. E de alguma forma aqui eu vou pegar a pergunta da Suzana. Ela pediu, assim, a gente tem aqui cerca de 5 minutos, e o Instagram é cruel ao nos cortar, para você avaliar como é que você vê a política do governo Bolsonaro. Você acha que ela está em mutação, né? Que tipo de mutação seria essa? Como é que você vê, no momento atual, as políticas de comunicação que o Bolsonaro está adotando? Eu acho que estão em mutação porque, de fato, assim, nós como pesquisadores, em geral, sociedade civil, as instituições de accountability, elas não estavam preparadas, ou talvez não esperavam, e não confiavam no que seria 2018. Então, a gente viu o TSE com aquela comissão sobre as fake news, a desinformação que a gente faria. Então, a gente estava completamente desarmado e despreparado para tentar entender o que seria o fenômeno, mensurar e pensar em ações ou políticas públicas para tentar conter o fenômeno. Isso não ocorre hoje. Assim, a gente tem tido alguns anos para se debruçar, para produzir pesquisa, e na prática a gente vê uma série de ações que já começam a desmantelar essa rede. Então, mais recentemente, a gente vê a ação dos Sleeping Giants, que expõe a ação de mídia programática, ou seja, grande parte do questionamento era quem financiava a rede, certo? Se existiam empresários, políticos financiando a rede, bancando a rede, o que é um modelo organizacional vinculado a uma visão tradicional de financiamento de mídia alternativa. Na prática, você não precisa ter um financiamento centralizado. Esse empresário ou esse conjunto de empresários financia a rede toda, porque ela consegue se financiar por mídia programática. Ou seja, você tem um site, o site ele recebe o Google AdSense e empresas, patrocinadores, marqueteiros investem em AdSense e eles simplesmente mostram no seu site. Então, o Jornal da Cidade Online é um dos expoentes da desinformação de Bolsonaro. Ele tem sido exposto sistematicamente no Twitter pelo Sleeping Giants, com as marcas que aparecem lá. Então, tem uma escola, uma universidade que financia de forma indireta essa rede, e eles colocam lá o anúncio. E isso vem causando uma desmonetização muito grande da rede. Então, na prática, as ações que funcionavam anteriormente, elas tendem a não funcionar mais, ou tendem a ter um funcionamento cada vez menos eficaz no futuro. Então, o que a gente tenta compreender é como que essas estratégias estão mudando. Eventualmente trocando de rede, houve uma tentativa de sair do Twitter, sair do Facebook, que em alguns momentos eles chamaram de comunista, em alguns momentos eles elogiaram, e ir para redes mais radicais ou com menos moderação, como o Gado, mas isso não deu certo. Então, na prática, a gente vê um fenômeno em movimento. Não é somente o bolsonarismo que muda, ou as dinâmicas do próprio governo que mudam. A gente está falando de um sistema midiático híbrido que tem plataformas transnacionais, empresas que têm um poderio muito mais forte do que a própria imprensa local. Então, o Facebook de hoje, o sistema digital, midiático digital de hoje, não é o mesmo da época de 2018. A gente já viu uma série de políticas do próprio Twitter, do próprio Facebook, de causar flags, de tentar tirar do ar os posts com desinformação, com mentira, do próprio Bolsonaro. Então, na prática, a estratégia ela vem se adaptando às alterações que vêm acontecendo nas plataformas e na sociedade de forma geral. A gente tem um pouco mais de ferramental hoje para lidar com o fenômeno, para dar conta do fenômeno, e eles tentam se adaptar e mudar para fugir um pouco do que vem dessas estruturas de accountability, do que a gente pesquisa e consegue demonstrar do fenômeno. Eu acho que a modificação ela vem um pouco por aí. A gente ainda vê hashtags que
que sobem por robôs, que estão insufladas por robôs, mas cada vez isso é menos comum, né, no Twitter. Então, eu acho que a estratégia ela vai mudar um pouco por aí, tentando fugir das novas máscaras, das novas formas que as próprias plataformas têm tentado conter o fenômeno. Eu acho que é um pouco por aí a mutação que vai acontecer nessa estratégia de comunicação política. Talvez indo para outras plataformas e alinhando o que já deu certo. Bom, Marcelo, acho que o tempo vai terminar muito em breve. Então, eu vou aproveitar, antes que nós caiamos, para agradecer ao público, né, que esteve aqui presente, que, enfim, lidou com os problemas de comunicação de um sujeito que tem mais de 50 anos e não sabe brincar com essas coisas, né, e convidar as pessoas para assistir aos outros lives que o Lamide pretende fazer sobre outros temas do contemporâneo, né, seja com os seus próprios membros, seja entrevistando outros pesquisadores também, né. Então, a gente quer dar essa contribuição à pesquisa, né. E é isso, agradecemos muito. Obrigado. Visitem o site do Lamide, a gente começou a colocar as publicações, as teses, dissertações no site e a gente vai continuar atualizando por lá, gente. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Valeu, Afonso. Valeu. Se desliga.